Fala, Tricolada! Tranquilão? Vamos conversar, vamos falar sobre o Fluminense? Então vamos lá, vamos direto para o assunto. O Mário Bittencourt, na apresentação da sua campanha, ele falou que o Fluminense, para a próxima temporada, ia à procura de 3 a 4 jogadores para deixar o time encorpado. Como ele disse parrudo, para deixar o time parrudo, para brigar pelo título da Taça Libertadores. Pois é, o Fluminense jogou ontem contra o Corinthians, venceu o Corinthians por 2 a 0 com autoridade, jogando bem lá em Itaquera. Vitória muito importante. O Fluminense está praticamente, não tem como tirar essa Libertadores do Fluminense. Ano que vem estaremos na Libertadores. E o Paulo Brito, trazendo uma notícia no Netflu, disse que o Fluminense está à procura de preencher 3 setores. A prioridade do Mário Bittencourt para a próxima temporada, para a montagem de elenco na próxima temporada, tem 3 prioridades. E que posições são essas? Vou fazer também aqui uma enquete na aba comunidade aqui do Twitter, para também vocês dizerem qual é a prioridade em termos de reforço para melhorar esse elenco. O objetivo dos reforços, na minha opinião, é melhorar o elenco já feito. Alguns jogadores devem sair, ainda bem, como o caso do Wellington. O Natan provavelmente vai voltar para o Atlético Mineiro. Então, o Fluminense vai precisar. O Pineda está voltando para o Barcelona de Guayaquil. Então vai sair um lateral, vai sair um volante, vai sair um meia armador. E sem falar também das deficiências do elenco atual. Falta jogador de lado de campo. O Cano está se matando todo o jogo fazendo gol e não tem descanso. Falta centroavante. Vai faltar zagueiro, na minha opinião. Acho que o Fluminense precisaria contratar um zagueiro também para chegar e ser titular. Porque zagueiros saíram e vão sair mais. Matheus Ferraz provavelmente não permaneça para a próxima temporada. O Lucas Claro já saiu para a Turquia. O Nino pode vir a sair. O André também pode vir a sair. A gente já está perdendo o Matheus Martins para a Udinese. Palavras do próprio jogador de que a negociação tá andando bem. Então é praticamente uma carta fora do baralho para a próxima temporada. O Fluminense tem as categorias de base que podem ser munição para preencher, né, um abastecimento da equipe principal, do elenco para a próxima temporada. Mas segundo o repórter do Netflu, o Fluminense procura no mercado para a próxima temporada, e é prioridade, 3 posições. Jogadores para preencher 3 posições. Que posições seriam essas? Lateral esquerdo, isso aí não é novidade para ninguém. Lateral esquerdo não é uma novidade. Um volante. Aí eu vou fazer aqui minha crítica, não sei o porquê da necessidade de trazer um volante. Eu acho que seria mais interessante trazer um meia armador, já que pode vir a perder o Natan, e só temos o Ganso para fazer essa função no meio de campo. Mas o Fluminense está à procura de um volante. O lateral esquerdo é uma necessidade, é uma urgência. E um jogador de lado de campo. Aí eu concordo realmente que o Fluminense precisa de um jogador de lado de campo. Aí ventilou-se o nome do Keno, lá no Atlético Mineiro, que joga pelos lados do campo, mas o Keno já mostrou, o próprio jogador e o seu empresário, de que não há o desejo dele de sair do Galo e vir para o Fluminense. Já na lateral esquerda também teve uma conversa sobre o Reinaldo, mas também é outro jogador, assim como o Keno, que prefere ficar no clube atual. O Reinaldo quer permanecer no São Paulo. Mas e outra coisa, né? Os nomes especulados tem um problema. Um tem 33 anos, partindo para 34, que é o caso do Keno, e o Reinaldo também está nessa mesma faixa de idade. Então são jogadores velhos, né, com uma determinada já idade acima dos 30, e ganhando R$500 mil cada um. Aí é complicado. Aí fica difícil. R$500 mil, juntando o Reinaldo e o Keno, dá R$1 milhão por mês para pagar na folha do Fluminense. Então o Fluminense está indo a campo, está indo no mercado, utilizando o melhor do seu scout, o melhor que o seu scout pode fazer, esse mesmo scout que trouxe Pineda, que trouxe Marrone, e está procurando jogadores para essa posição. Lateral esquerda, volante e ponta. Jogador que joga pelo lado, eu tenho preferência de alguém que jogue pelo lado direito. Mas precisa muito de um ponta direita. Desde que o Luiz Henrique saiu do Fluminense, o Fluminense não preencheu essa lacuna. Trouxe o Marrone para jogar pela ponta direita, para jogar pelo lado de campo, e o Marrone não correspondeu. Já se mostrou uma contratação deficitária. Então o Fluminense precisa preencher aquele lado. Isso já mostra a necessidade de ir ao mercado. Qual é o meu problema? Já que eu vejo que há uma necessidade de um ponta e de um lateral esquerdo,
Qual o meu problema com a posição de volante? Porque eu acho que no elenco atual tem garoto da base que pode muito bem preencher uma ausência do André, caso ele seja vendido. Eu espero que não. E se for vendido, eu espero que seja muito bem vendido. A melhor venda da história do Fluminense, pela qualidade desse jogador, que vai bater na Europa, vai brilhar, vai jogar num grande clube e certamente vai ser um jogador de seleção brasileira. Espero que fique mais uma temporada ou duas com o Fluminense, mas se for, repito, tem que ser a maior venda da história do Fluminense. Então, caso o André precise sair, o Wellington certamente sairá, o Fluminense vai precisar de contratar um volante. Aí eu acho que não. Aí eu acho que tem como puxar o Wallace, que voltou do seu empréstimo no CRB. Eu acho que poderia puxar o Alexander, que já foi relacionado, já estava no banco de reservas no jogo contra o Corinthians. Acho que o Alexander seria um nome interessante para subir para a equipe profissional. E já no jogo do Corinthians, nesse jogo de ontem, eu já colocaria o Alexander em campo ao invés do Felipe Melo. Quando ele faz aquela troca ali no meio de campo, quando ele tira um volante por outro, ele tirou o Martinelli e colocou o Felipe Melo, eu tiraria o Martinelli e colocaria o Alexander. Porra, o Felipe Melo nem no próximo jogo vai jogar. Não via necessidade de colocar o Felipe Melo ali já amarelado, já suspenso para o próximo jogo. Seria o mais correto colocar o Alexander para ganhar uma experiência no jogo que já estava ganho. Já estava 2-0, mas ele optou pelo Felipe Melo para não deixar o Felipe Melo chateado. Então é isso, são 3 posições, 2 delas, claríssimo que a gente precisa de reforços, e uma que eu não vejo necessidade, que é justamente na posição de volante, por termos Nascimento, que também voltou do Náutico por empréstimo, Alexander e o Wallace. São 3 jogadores que podem preencher essa lacuna. E eu vejo outras posições no Fluminense que também deveriam ser prioridade. A posição de zagueiro, o Fluminense perdeu 2 zagueiros já. O Fluminense tem o David Braz, tem o Felipe Melo, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada. E eu repito, já falei isso aqui algumas vezes. Quando você passa numa determinada idade, a tendência é o seu nível técnico diminuir. Falta perna, falta físico, falta força física e a técnica vai caindo junto com a parte física. Então é interessante você trazer um jogador na casa dos 20 e poucos anos para suprir uma necessidade. Meu medo é a saída do Nino. O Fluminense já tem uma promessa, uma conversa com o próprio jogador, que já teve uma negociação frustrada, porque o Fluminense não conseguiu um acordo com o Criciúma com relação aos direitos econômicos do jogador. O jogador entendeu naquele momento, não sei se vai entender agora, caso ele não consiga realizar o sonho de jogar na Europa. Então a gente pode ainda perder um zagueiro. Acho que o Fluminense necessita, nesse momento, também trazer um zagueiro para a próxima temporada, para chegar e ser titular, brigar pela titularidade, porque a gente está partindo para uma Libertadores. Outra posição que eu acho que é necessária a gente trazer e reforçar o elenco é na posição de meia armador. Acho que no momento, com a saída do Natan, a provável saída do Natan, o retorno do Natan para o Atlético Mineiro, mas precisa contratar um meia armador, que é difícil você encontrar no futebol brasileiro. Aí seria uma necessidade, teria o Fluminense procurar no futebol sul-americano, na Argentina, na Colômbia, no Equador, um jogador que faça essa função no meio de campo. Ou o mais simples possível. O mais simples possível e econômico. Puxar o Arthur para a equipe principal e dar casca, experiência, XP para o garoto. Utilizar mais o Michel Araújo nessa função no meio de campo. E na posição de centroavante, eu não vou pedir contratação, porque o que não falta é reserva para o Cano. Acho que Samuel Granada, Luan Brito, João Neto, John Kennedy, o próprio Alan, que foi contratado recentemente, eu acho que podem ser uma boa opção caso o Cano precise descansar. O que não falta é centroavante nas categorias de base. Então é isso aí. 3 prioridades, lateral, volante e ponta, no jogador de lado de campo, são as prioridades do Fluminense, segundo o repórter Paulo Brito. E a gente vai torcer para que o scout dessa vez trabalhe da melhor maneira possível, com mais sabedoria, com mais inteligência e mais calma na hora de contratar, sem ficar ouvindo conversinha de empresário. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, deixa sua opinião, que é importantíssimo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!